Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Como vencer a lepra. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 18 de julho de 1970. A unificação das 4 revelações deste ciclo de 2000 anos, há 30 anos do fim dos tempos, há de merecer do governo a divulgação que merece para o bem do Brasil. Ninguém mais apto a esse trabalho que o CEL da LBV, que liquida todos os sectarismos religiosos. É a união de todos pelo bem de todos. Agora, perguntamos ao Espírito da Verdade: que deve o homem fazer para curar a lepra? Repetimos: quanto mais o homem se aproximar da vida espiritual, pelo conhecimento do Evangelho e do Apocalipse de Jesus, tanto mais se purificará, tanto mais se porá em relação com os fluidos magnéticos que os cercam, tanto mais os dominará e poderá empregar como meios curativos. A depuração do homem, no físico e no moral, há de se operar mediante uma revolução lenta e progressiva, de modo, por assim dizer, insensível àqueles que a testemunharem. Mas a revolução moral terá de preceder de muito a revolução física. Afinal, que fazem os médicos para chegarem a purificar a pele de um leproso? Tratam da massa do sangue, procurando despojá-la de tudo o que a corrompe. O mesmo trabalho nos cabe. Antes que o vosso organismo material se torne de natureza elevada, temos de limpar a fonte das vossas impurezas, que constituem a lepra moral. O corpo ainda mantém cativa a alma. Entretanto, está próximo o tempo em que vossas almas se libertarão, elevando-se às regiões dos fluidos mais puros e mais poderosos, dizendo ao leproso: vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés determinou, a fim de que lhes sirva de testemunho. Jesus o fez para que aquele homem pudesse voltar à vida comum, pois os leprosos eram excluídos do convívio de seus irmãos. Os sacerdotes dispunham, se não da ciência, pelo menos do direito de julgar
se o homem atacado de lepra estava curado e podia voltar para o meio dos seus. Não vos admireis de que o leproso tenha podido ir por entre a multidão à presença de Jesus para provocar e obter a sua cura. Jesus percorria os campos, indo constantemente de um ponto a outro. Não podeis comparar a vossa organização civil à daqueles tempos. Os leprosos eram expulsos das cidades, mas os campos não lhes ficavam interditos. Eles se viam afastados dos seus, mas não encarcerados. Ainda não havia asilos ou colônias para as misérias e os sofrimentos dos pobres. Quanto à oferenda que devia ser feita, atendei a que tudo era emblemático na lei de Moisés. Assim como se sacrificavam as primícias dos rebanhos, imitando-se a consagração do primogênito das famílias, assim como se degolava a vítima propiciatória para resgatar as faltas dos povos, assim também aos leprosos se impunha a obrigação de levarem sua oferenda ao Senhor, a título de penhor da purificação alcançada e de gratidão pelo benefício recebido. Nenhuma lei inevitável dispunha sobre a natureza do penhor. Podia ser, conforme a posição social do leproso, um pássaro, um cordeiro ou frutos. Cada um oferecia o que estava ao seu alcance. E o que mais oferecia era pelos homens, como ainda hoje, considerado limpo. Não se vê entre vós, diariamente, o interesse do julgador influindo no julgamento? Quando os evangelistas dizem que, em consequência de haver o leproso divulgado por toda parte o que lhe sucedera, Jesus se viu impossibilitado de aparecer mais na cidade, sendo forçado a se conservar nos lugares desertos, porque de todos os lados iam ter com ele. Significa isso que as multidões, mais curiosas de milagres materiais do que desejosas do reino de Deus, o assaltavam, forçando-o a procurar sítios espaçosos. Das palavras, ele se retirava para o deserto e orava, já vos demos a explicação. Todas as vezes que Jesus desaparecia das vistas de seus discípulos, eles acreditavam que o Mestre se retirava para algum lugar secreto, a fim de se entregar ao jejum e à oração.